como deve ser o sistema de colheita de árvores para a produção de carvão vegetal. Neste vídeo, eu vou apresentar para você 8 erros absurdos que as pessoas cometem ao longo do processo de colheita, baldeio e transporte que prejudicam de forma brutal a sua produção de carvão vegetal. Se você gosta do tema carvão vegetal, aproveita aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha. Quando você ativa a sinetinha, você vai ser notificado de novos vídeos. Então, se você não é inscrito ainda, faça isso. E roda a vinheta que nós já vamos falar sobre esse tema. Muito bem-vindos! Professor Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online, Fórmula da Carvoaria Perfeita e Academia do Carvão. Muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, eu vou explorar o tema colheita florestal. Ah, Daniel, mas você entende de colheita florestal? Entendo. Eu sou o professor de colheita e mecanização florestal para o curso de engenharia florestal, na faculdade aqui no qual eu leciono. Eu já montei sistemas de colheita para a produção de carvão de clientes meus e para a produção minha. E eu vou mostrar algumas coisas aqui que são absurdas, que a maioria das pessoas cometem e que tem que ser banido do sistema de produção de carvão vegetal. E simplesmente quem sofre é o produtor de carvão, que recebe uma porcaria de madeira, recebe um material de baixa qualidade e o seu dinheiro literalmente vaporiza dentro do forno. Então vamos lá, vou apresentar para você erros em colheita, baldeio e também transporte para carvão. Então 8 erros que você vai deixar de cometer agora ou vai negociar com quem entrega a sua madeira para que você realmente seja muito bem sucedido na sua produção de carvão e que você faça muito mais carvão. Olha aí, gente, uma área de colheita, até bonita, né, gente? Temos aí alguns feixes de madeira, a sujeira. Então, seguindo aí um padrão, né, de balanceamento da produção de carvão vegetal a partir de técnicas de balanceamento da produção da colheita florestal. Então, vamos começar então o nosso sistema de colheita. O que vocês estão vendo aqui? Deixa eu puxar aqui só a minha tela. Vocês têm 3 sistemas. A minha tela aqui está tampando, deixa eu colocar só o slide. Vocês têm a motosserra, que é considerado um sistema mais barato de produção de carvão. Vocês têm um sistema com Feller Busher, que é o acumulador de árvore, ele corta várias árvores e acumula. E tem o Harvester, que é a máquina que corta, descasca, traça e praticamente empilha dentro do talhão. Então você tem desde um sistema manual, passando pelo Feller e chegando no Harvester. Daniel, qual que é o mais barato, qual que é o mais caro? Geralmente, o sistema mais barato, nem sempre isso é verdade, tá, gente? É com motosserra. Ainda continua sendo uma técnica extremamente barata, mas gera muito acidente, problema de segurança e nem sempre é recomendado esse uso. O segundo, que é o mais comum para a produção de carvão vegetal, é o sistema com Feller Busher, tá? Então, carvão é uma commodity de baixo preço. Então, o sistema mecanizado mais utilizado para carvão hoje é o sistema que tem a máquina Feller Busher, skidder e garra traçadora. É como se fossem 3 máquinas separadas, uma que corta e derruba, outra que puxa para a beira do talhão e outra que traça num sistema sequenciado. E tem um sistema de Harvester, que basicamente ele corta, descasca, traça e empilha dentro da área. E depois vem outra máquina e baldeia para a beira do talhão, geralmente é um autocarregável, quando então transportado. E o sistema de colheita manual, que basicamente o corte, traçamento e desgalhe acontece pelo operador e depois outras máquinas têm que entrar, ou mesmo manualmente, fazendo o autocarregamento desse material. Pode ser um autocarregável ou um sistema combinado. Okay? Então tem esses 3 sistemas aqui. Eu vou apresentar para você aqui erro nos 3. Então fica ligado. Eu vou apresentando aqui, vou dando dicas para que você, se você tiver qualquer um desses sistemas de colheita, você vai conseguir melhorar a sua produção de carvão, ok? Então deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Erro 1. Empilhar a madeira no momento do abate. Então observem aí 3 cortes, um que foi feito com motosserra. Olhem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Lenha praticamente espalhada. Eu tô tendo aqui uma colheita com Feller Busher, ou seja, o Feller pega 1, 2, 3, 4, às vezes 7 árvores, junta tudo e joga fazendo pequenas pilhas, a árvore inteira, tá? Depois dessa árvore inteira aqui,
ela é arrastada pelo skidder, onde depois é traçada. E aqui eu tenho um harvester que praticamente está cortando, desgalhando e traçando. Traz a câmera aqui. Daniel, então, em qualquer dos sistemas, tá, gente? Alguns que são piores que outros. Motosserra tem que cortar, traçar e deixar espalhada. Eu já apresentei aqui no canal que o principal conselho para você produzir carvão é deixar ela secar. E para secar, você tem que simplesmente deixar ela exposto ao sol. Ok? Então você vai, no seu sistema de motosserra, orientar aos seus operadores de motosserra que derrubem, traça e deixem a madeira espalhada. Você vai orientar que a máquina com feller bush pegue a madeira e pegue menos madeira ou pegue a quantidade. Na hora de soltar a garra, ela espalhe a madeira para que ela pegue sol. E o sistema com harvester, à medida que for cortando, traçando, em vez de fazer bandeiras ou pilhas, vai deixando espalhado o máximo possível para que ela tome sol. Ok? Os 3 sistemas devem seguir este padrão. Então vamos voltar aqui para a câmera. Próximo slide agora. Próximo erro. Olha aí, gente. Madeira espalhada, poderia estar melhor espalhada, inclusive está um pouco desorganizada. Aqui foi feito com motosserra. Aqui também, tá vendo? Deixou espalhada linha bastante grossa, tá? Sendo deixada espalhada praticamente todas as toras estão expostas ao sol, como deve ser feito. Aqui poderia ter espalhado melhor, organizado ela de tal forma que as etapas posteriores favorecessem o processo colheita. Então vamos lá. Erro número 2, tá? Não deixar no mínimo 60 dias. Daniel, o que você quer dizer com isso? Mas vai vir brotação, vai vir... Olha aqui, gente, ó. Tá vendo a máquina? Então isso aqui, ó, cortou. Essa madeira tem que ficar aqui tomando sol. 60 dias, pelo menos. Ah, mas vai vir brotação. Não tem problema. Geralmente, eucalipto, gente, é praga. Praticamente, a brotação, às vezes fica Você pode deixar 1 ano o eucalipto ali debaixo de pilhas de madeira, na hora que você tirar ele e tomar sol, a brotação vem novamente. Então pode acontecer sim de vir brotação, às vezes as máquinas chegar a ter a questão da quebra, mas o impacto no custo de produção de carvão devido à umidade é significativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem lavar roupa em casa. Se você pegar uma blusa sua e colocar no varal, onde tem sol e vento, aqui eu tô no sul da Bahia, na hora que eu coloco a roupa para lavar, em menos de 2 horas, a camisa que eu penduro está seca. Se por acaso eu lavo a roupa num dia chuvoso e não tem como eu colocar na área para lavar, eu coloco dentro de casa, às vezes eu coloco dentro de casa naqueles varais internos e deixo a blusa ali todas amontoadas ali, nos varais separadinhos. Ali eu não tenho sol, não tenho vento. O tempo vai para aproximadamente 24 horas. É a mesma coisa que acontece com a madeira, tá, gente? Eu dei um exemplo aqui. Se não for, pergunta para sua esposa, pergunta para sua mãe, tia, se isso não acontece. Eu já medi o tempo. O tempo de secagem de lenha empilhada vai ser 8, 10, 12 vezes maior se eu deixar ela espalhada. Então, a primeira coisa, olha para mim aqui. Eu já fiz inclusive contas, tem como a gente fazer o cálculo disso aqui. Você tem que deixar sua lenha espalhada tomando vento e sol, que são os elementos que secam a lenha. Ok? Então fica ligado nisso. Esse é o erro número 2. Deixa eu trazer a câmera aqui novamente. Você mesmo pode fazer o teste com roupa, pode fazer isso com madeira também. Vamos aqui para o próximo slide. Olha lá. Espalhado. Olha aqui, gente. Ó, lenha empilhada. Tá errado aqui, ó. Lenha espalhada, tá certo. Se no momento que eu faço isso aqui, eu empilhei isso aqui tudo, vou formar um micro elemento de secagem, ou seja, aqui todas essas toras do meio não vão secar, somente as de cima, e aqui praticamente todas as toras estão secando. Olha aqui a lenha bastante organizada, espalhada sobre o solo, tá? Aqui já o sistema de trator com autocarregável andando em conjunto aqui para fazer o baldeio. Então, não se preocupe com broto, é praga e deixe a lenha espalhada. Vamos aqui para o próximo slide. Erro número 3, não diminuir as peças para secagem. Geralmente a velocidade, gente, da secagem da madeira, uma tora muito comprida, vai de 8 a 20 vezes a velocidade com que a água faz no sentido do comprimento do que aqui. Então, se no momento, quando eu corto aqui no meio uma madeira, eu estou favorecendo a secagem das pontas. Isso impacta de forma considerável. Se você pegar uma madeira, cortar toretinhos de 20 centímetros e deixar uma árvore inteira para secar, a velocidade de secagem será brutalmente aumentada. Ok? Vou mostrar aqui o slide para vocês que mostra o percentual de geralmente extremidades secas, ó, 10%, vai para 17%, 23%,
42% se eu tiver 1,20 m, sem contar a velocidade da transição. Ou seja, quanto mais curta a tora, mais rápida é a secagem e mais homogênea também é. Mas nem sempre, tá, gente? É interessante você cortar lenha curtinha, ok? Você vai cortar dentro dos padrões do seu forno, padrões de transporte, você vai verificar todos esses elementos e quase sempre você vai fazer padrões dentro da capacidade do seu forno. Mas se você está tendo problema de secagem, uma alternativa é reduzir o seu tamanho. Então, erro 3, manter peças muito grandes, árvores muito compridas, você vai ter problemas sim em produção de carvão vegetal. Vamos para o erro número 4 na colheita. Olha lá, outro exemplo, tá, gente? Peças muito compridas aqui, ó. Não diminuir ou padronizar as peças para secagem. Aqui eu tenho lenha fina, lenha grossa, tá vendo? Ó? Tudo misturado. Erro 4, não classificar diâmetro. O que eu quero dizer com isso? Uma peça estreita de madeira, ela seca muito mais rápido que uma lenha grossa. Grande parte dos problemas de lenha verde acontecem por lenha grossa, madeira grossa que não teve tempo suficiente para secar. Então, muitas das estratégias, uma árvore começa às vezes muito grossa e ela termina fina também no alto. É você classificar em dois, talvez até 3 sistemas de secagem. Então você tem um exemplo aqui, ó, deixa eu trazer o slide para cá, de uma madeira, por exemplo, de 20 centímetros, uma madeira de 5 e uma madeira de 10. Todas essas madeiras vão ter comportamentos diferentes. Se eu misturo tudo, eu vou ter problema. Se eu coloco madeiras de forma organizada no forno, eu terei melhorias da produção de carvão vegetal. Uma das formas, gente, é na hora do sistema de colheita, seja ele colheita manual, traz a câmera aqui para mim. Se for colheita com motosserra, ele já vai direcionando as pontas das árvores para uma região e já corta a ponta e deixa uma parte mais grossa. Então, dá para você organizar se fizer um planejamento de corte com seus motosserristas. Você pode fazer isso também com o harvester. Na hora que o harvester pegar cada peça de madeira, ele corta as grossas, deixa numa região e as finas joga em outra região. E na hora de vir um carregamento baldeio, você vai levar essa lenha separada. Vai levar em feixe separado. É uma outra estratégia que você pode fazer se for com sistema de feller, de harvester. Se for feller, você já vai arrastar a árvore inteira para a beira do talhão, agarra a traçadora, deixa a lenha grossa numa posição e afina na outra. Todos os sistemas você consegue classificar a lenha. Cabe a você, dentro do seu contexto, orientar a sua equipe para fazer essa classificação. Isso vai te ajudar muito na sua produção de carvão vegetal, ok? Então vamos para o erro 4. Não fazer um baldeio de madeira adequado. Olha aqui, o baldeio, gente, é levar a madeira que foi cortada de dentro do talhão para a beira da estrada, onde ela vai ser transportada. Então você vai lá, transporta de qualquer jeito, faz aquela bagunça, desorganiza a pilha. Se essa pilha chegar desorganizada na sua produção de carvão, você vai fazer pilhas mal feitas junto ao seu forno e depois você vai fazer carregamento mal feito do seu forno. Então, o erro 5 é fazer um baldeio desajustado, desorganizado. Então, dentro da tecnologia que você tiver, seja skidder aqui, seja um autocarregável, seja até mesmo manual, gente, faça pilhas perfeitas. Por quê? Forno é volume, o forno tem um tamanho. Se está tudo bagunçado, você vai colocar pouca madeira dentro dele, que vai dar um fluxo problemático dentro do forno, e isso vai te gerar pouco carvão, ok? Então, seu baldeio deve ser muito bem feito. Você começa com uma boa derrubada, uma boa classificação, um bom baldeio de levar pro... E nós chegamos então no erro 6. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Que é não fazer um carregamento e descarregamento. Ou seja, agora as máquinas vão pegar aquela madeira que você deixou bagunçada ou organizada e vai carregar os caminhões, seja no sentido horizontal, como está aqui, seja no sentido vertical. Esse carregamento tem que ser bem feito. Por quê? Se eu fizer ele mal feito, eu vou levar espaço vazio. Eu tenho que aumentar a capacidade dele. Se eu aumento ao máximo a capacidade de carregamento, eu vou reduzir o meu custo de transporte, eu vou reduzir o meu custo logístico. Ou seja, quanto mais madeira eu colocar no caminhão, ok? Então vamos aqui para o próximo slide, ilustrando. Olha aí, ó. Um trator fazendo um carregamento aqui no sentido horizontal, aqui no sentido vertical, aqui é uma máquina de esteira, aqui é uma máquina de pneu mais simples para pequeno produtor, aqui para um grande produtor. Então, esse carregamento tem que ser bem feito, tem que ser monitorado com indicadores com qualidade, ok? Vamos aqui para o próximo slide, o erro, ó, mais um de carregamento, tá, gente? Alguns exemplos, ó, carregamento de caminhão aqui com lenha pequena, aqui com lenha comprida, ok? Vamos agora para o erro 7. Ah, esse aqui é muito importante. Vocês estão vendo aqui abaixo, tá, gente? Um forno
carregando. Essa madeira, tá, gente? Quando ela chegar aqui, nessa posição, para entrar dentro do forno aqui, ó, você tem que saber o seguinte. Traz a câmera aqui para mim. Como que essa lenha foi colhida? Foi colhida com motosserra, com feller ou com harvester? Isso tem que estar anotado. Você tem que saber quanto tempo que essa lenha secou. Se secou 90, 120, 150. E o mais importante, se ela foi seca de fora. Que não adianta ela só ficar lá 180 dias no campo. Ela tem que ficar 180 dias tomando sol. Se ela ficar empilhada, ela não vai secar, ela vai apodrecer. Isso eu te garanto. Então você precisa saber o tempo de secagem e a umidade real. Às vezes colocar num aparelho, levar para o laboratório para medir a umidade. Terceiro, o diâmetro médio, saber se ela é fina ou grossa. Por quê? Lembra que eu falei da classificação? Eu recomendo em qualquer forno que se você coloque sempre lenha fina embaixo, lenha grossa em cima. Se você conseguir fazer isso num forno retangular, num forno circular, eu te garanto que você vai fazer muito carvão, porque eu já fiz isso. Por fim, o comprimento médio. Se ela tem 6 metros, 3 metros, 2 metros, geralmente quanto mais comprida, pior é a organização. Ela fica engaiolada, o que vai diminuir minha capacidade no forno. Eu geralmente quebro mais um forno com peças muito compridas. Então você tem que ter um padrão de madeira que seja adequado à sua máquina, adequado ao seu forno e que ela encaixe, ocupe todos os espaços vazios dentro dele. E, logicamente, a espécie. Uma coisa é fazer carvão de pinos, outra coisa é fazer carvão de eucalipto, outra coisa é fazer carvão de acácia. Existe diferença, tá? Não só entre gêneros, mas também dentro da mesma espécie. É completamente diferente de fazer carvão de um cloesiana, de um saligna e de um grandes. É diferente. Existem padrões e curvas para cada tipo de espécie, ok? Então vamos para o próximo erro. Deixa eu trazer o slide aqui para vocês. Olha lá, tipo de sistema de colheita, tá? Todo esse erro 7, tá, gente? Vem aqui, ó, tem a planilhinha da curva da carbonização do mais carvão. Tem para forno retangular, tem para forno circular. Você pode adquirir na loja da Carvoaria Perfeita aqui abaixo, tá? Essa planilha. E pode desenvolver a sua. Nela você tem que ter lá qual que é o forno, qual que é o tipo de madeira, qual que é a espécie, quanto que ela secou, qual que é o diâmetro médio, se tem algum desvio. Por quê? Se der zebra, você sabe voltar atrás e ir consertando toda a sua cadeia produtiva, principalmente de colheita, baldeio e transporte, para que você tenha o fardo de madeira nas condições ideais para que você faça muito carvão e ganhe muito dinheiro com carvão. Vamos então para o próximo erro. Erro 8, tá, gente? Não ter um plano de ação. Se você está numa grande empresa aí florestal de produção de carvão, tem o chamado PDCA, todas as grandes empresas chegam a isso, chama-se você planejar, executar, controlar e melhorar. Vou trazer novamente o gráfico aí, ó. Você tem que ter esta visão de seguinte, o que eu vou fazer de carvão no mês? Como que eu vou executar isso? Quais são os indicadores de umidade, é diâmetro, é comprimento, é organização de pilha? Isso tem que estar na sua cadeia produtiva inteira, tá, gente? Você tem que ter esses indicadores e checar. Se der algum problema, vocês vão revisar tudo isso. E o mais importante, fazer carvão, gente, demanda tempo de secagem. Quase sempre você vai precisar de um planner de visão anual. Olha aqui, ó. Coloquei aqui abaixo janeiro, fevereiro, março. Coloquei aqui um trimestre. Uma lenha bem seca de carvão vegetal, vamos colocar aí 120 dias pelo menos, 180 até mais. Então você tem que ver entre o cortar, o secar, o baldear, o transportar, o produzir carvão, o colocar no caminhão e ganhar. Então você tem um ciclo extremamente louco, às vezes dá 6 meses, 1 ano de capital imobilizado. É muito dinheiro. Mas se você não deixar secar, você vai perder muito dinheiro. Você literalmente vai pegar a sua floresta de 7 anos e vai vir fazendo um monte de operação errada, um monte de operação que o pessoal usa para celulose, que para carvão deve ser diferente, e vai queimar o seu dinheiro. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com um amigo. Aqui abaixo tem o link para a minha consultoria remota em termos de carvão vegetal. Se tiver interesse que eu corrija a sua produção de carvão vegetal, é só me contratar aqui. Posso fazer isso de forma remota ou mesmo presencial. Um sucesso nos seus projetos de vida. Eu não vou descansar até que você fique rico com carvão vegetal. Eu já ganhei dinheiro fazendo carvão, projetos de carvão, construindo e dando assessoria. Já ganhei muito dinheiro. Eu quero que você também ganhe. Estou aqui para lhe ajudar. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.